Olá pessoal, vamos lá para mais uma live aqui da Prospect Pro. Vamos lá, o pessoal está conectando agora. A gente já vai abrir essa live. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito aí da diferença entre um atendimento mais automatizado e um atendimento um pouco mais humanizado, ok? Esperar o pessoal conectar, enquanto isso a gente vai batendo um papo. Meu nome é Daniel Pavanelli, sou o gerente geral da Prospect Pro e estou já há 6 anos aí de empresa. A gente vem desenvolvendo um trabalho bem interessante nessa época de pandemia. Nós temos conseguido aí resultados bem significativos, né? Resultados muito positivos aí para todas essas áreas, tá? Minha colega de hoje, né, é a Josimara. Ela está conectando agora nesse momento e a gente já vai iniciar esse trabalho. Jo, é só mandar a solicitação aqui que a gente já inicia. Perfeito? O pessoal está entrando e a gente já vai falando. Maravilha. Na verdade, já tinha enviado, estava com um delayzinho de tempo só. Relaxa. Boa noite a todos. Isso aí. Boa noite. A gente Edu, querido. A Érica, Kaique, obrigado pela presença de todos. Para quem não me conhece, meu nome é Josimara Bueno Gama, mais conhecida como Jo. Robson, obrigado pela sua presença, feitosa. O Marcelo, Marcelão. Grande Karina, grande beijo para você. A Ariane. O Du. O Du. Hashtag Magi Toyota. Fala de Toyota do Brasil. Vamos lá, Dani. Vamos lá. Bom, vamos começar então, né? A ideia é a gente falar um pouquinho a respeito justamente dos atendimentos automatizados em relação a esse atendimento mais humanizado, né? Esse é o nosso tema de hoje. Então, bom, a Jô já se apresentou, mas para quem não nos conhece, nós somos aí da Prospect Pro, uma empresa focada em treinamentos, em desenvolvimento comercial, né? A gente usa muito hashtag treinamento com linguagem de vendedor, e é de fato isso, né? Estar em contato aí com esse pessoal que faz as coisas acontecerem, né? Eu falo que toda empresa acaba sendo movimentada justamente pela força de vendas. Mas vamos lá. Jô, me fala um pouquinho, o que você tem a me dizer em relação a isso? Como que você enxerga essa questão do atendimento automatizado em relação ao atendimento mais humanizado? Qual que é a tua visão, qual que é a tua perspectiva em relação ao que está acontecendo hoje nesse nosso mercado? Jairo Queiroz Bezerra, meu grande mestre. Esse é o responsável por eu ter entrado no ramo de automóveis. Ele é o culpado, então? Ele é o culpado, você pode brigar com ele. Esse é meu eterno chefe. O que eu tenho ouvido, Daniel, em relação a essa questão de atendimento automatizado, né, versus atendimento humanizado? Muitos gestores e vendedores que nós atendemos e temos o privilégio de atender em todos os estados no Brasil, têm comentado comigo, poxa, Jô, eu sinto falta desse contato mais humano, né? Eu sinto contato dessa presença, né? Todo mundo tá nisso. E agora tudo é digital, tudo é por vídeo. Cá estamos nós aí, nós dois, com mais 41 pessoas que nós amamos, respeitamos, né? Muitos trabalhamos e ainda desenvolvemos trabalhos juntos, né? E aí o pessoal está muito reclamando em relação a essa questão do distanciamento, fazer
a coisa no digital. Mas, na minha opinião, o atendimento ele não fica automatizado, independente do canal que você interagir com o cliente. Não é porque você está fazendo um atendimento através de uma chamada de vídeo que os vendedores que são hoje conectados, antenados, estão convidando os clientes agora e literalmente não querendo colocar o jeito deles de ser no cliente. Então, de uma forma bem elegante, bem sutil, esses vendedores conectados que a gente treina aí pelo Brasil chegam para você e falam: Daniel, você se incomoda se eu fazer uma chamada de vídeo e você me dá a oportunidade de eu demonstrar o veículo de forma virtual para você, como se você estivesse aqui na concessionária? Então, não é porque ele faz esse atendimento através do vídeo que ele deixa de humanizar. E aí, por que eu tenho certeza disso que eu estou te falando, Daniel? E eu quero ouvir tua opinião em relação a isso. Quando os atendimentos eram somente no showroom, eu comentei até com uma gestora que está aqui presente, a Ariane, do Grupo Viviane, né? E eu falei para ela uma vez, se nós fizéssemos uma simples pergunta quando o cliente fosse embora, né? Eu, como vendedora nata, que sou e serei sempre, quando o meu cliente que eu atendesse no showroom fosse embora, você, meu chefe, ligasse para ele e falasse assim, por exemplo, se eu atendesse o Jairo, e você ligasse para o Jairo e falasse assim, Jairo, se dependesse somente do atendimento da Jo, um atendimento que foi humano, que foi focado no teu jeito de ser, que foi com atenção a detalhes, que foi respeitando o teu jeito de ser, se dependesse só do atendimento dela, você compraria o carro? Será que todos os clientes que recebiam esse atendimento presencialmente, eles iam falar que o atendimento foi humanizado ou que o atendimento foi automatizado? Que a gente estava com o piloto automático ligado. E aí eu queria saber a tua opinião, se você acha que essa questão do vídeo chamada, dessa distância com o cliente, perde essa questão da humanização, porque o mundo é digital, mas o relacionamento ele é humano. E aí, eu consigo ter um relacionamento humano com o cliente através de uma chamada de vídeo? Perfeito, Jô. Adorei a sua colocação e, de fato, é isso que a gente percebe. As pessoas agora que estão tendo que lidar com essa questão digital, né? A gente sempre falava que isso ia acontecer, que isso ia mudar, que o nosso mercado ia mudar, mas as pessoas olhavam isso a longo prazo, né? Ah, vai mudar, mas daqui a 2, 3, 4 anos, sabe-se lá Deus se vai ser assim. Eu acho que essa pandemia acelerou esse processo todo. Então, de fato, uma vez eu ouvi um gestor me falando o seguinte, ele falou, olha, trabalhar com lead, na verdade, é acreditar. Eu falo, sempre vendas foi acreditar. Então, você vê os exemplos, né, de ótimos vendedores, e normalmente aqueles vendedores de ponta são justamente esses vendedores que criam um laço afetivo, que desenvolvem uma proximidade com o cliente. E isso pode ser, muitas vezes, por um telefone, pode ser por uma videochamada, e pode ser no contato pessoal mesmo. Então, de fato, eu acho que essa mudança na mentalidade do vendedor, ela tem que existir, porque o vendedor ele tem que entender isso, né? Eu gostei da palavra que você usou. Hoje a gente tem que se conectar, né? São pessoas, são humanos que estão lá do outro lado, e esse contato ele tem que ser cada vez mais próximo, né? Muito mais aproximado. Tem que existir essa conexão, porque a venda, na verdade, é isso. Por que eu compro alguma coisa de alguém? Porque eu vejo nessa pessoa uma certa credibilidade e em cima dessa credibilidade eu vou depositar o meu dinheiro, a oferta que eu tenho para fazer. Isso vai gerar essa conexão. Então, de fato, concordo contigo, né? Eu vejo, só para citar alguns exemplos, né? Dentro aqui da Prospect Pro, a gente faz, alguns clientes nos contratam para fazer cliente oculto, né? O cliente mistério, cada um chama de um nome. E nós percebemos exatamente isso. Existem alguns lugares que nós ligamos ou que nós mandamos mensagem e ainda existem vendedores atendendo de uma forma muito seca, né? Muito impessoal. E isso daí distancia o vendedor do cliente
e distancia o vendedor do que ele mais deseja, né? Que é efetivar uma venda. Então, isso daí é essencial para esse nosso dia a dia. Uma das Jô, formas que eu me atentei bastante, principalmente agora nesse momento, que eu falo que dá para humanizar o atendimento, independente do canal que você tiver. São coisas simples, mas que eu não tinha prestado atenção. Então, por exemplo, eu não gosto de receber mensagens pelo WhatsApp através de áudio. E aí eu acabo não enviando mensagens de áudio pelo cliente. Só que são através de mensagens de áudio que eu consigo adequar o meu tom de voz e eu consigo estabelecer rapport e me conectar com o cliente através de um áudio. Então, por que eu chamo de atendimento automatizado, né? Eu brinco muito nos treinamentos que nós fazemos e falo que esses 20 e poucos anos de atuação no ramo serviram mais para dar ruga na minha cara do que experiência, né? Puta sacanagem comigo, mas tudo bem. Por quê? Porque toda essa experiência que eu tive no showroom, eu poderia vender carro, mas eu acho que eu poderia ter vendido muito mais carro se em todos os atendimentos eu tivesse me atentado a detalhes como esse que eu te falei agora no WhatsApp. uhum. Eu gostaria de saber se você teria mais alguma dica em relação a como se conectar com o cliente através do WhatsApp. Tem, De que o que você forma é melhor se relacionar com o cliente e humanizar o atendimento através do WhatsApp? Olha, João, isso que você falou é perfeito, né? Eu não preciso necessariamente fazer uma videochamada, né? Nós percebemos, assim, com essa onda, até mesmo de pandemia, de medo do cliente ir para a concessionária, eu vi muito vendedor fazendo vídeos para os clientes e solicitando isso, falando, olha, estou à disposição, caso você queira conhecer alguma coisa tal, estou à disposição, porém, hoje a recomendação é fique em casa, cuide da sua saúde, cuide da sua família, né? Se proteja. E em breve, muito em breve, a gente vai poder voltar a se falar. Então, esse tipo de vídeo que eu vi alguns vendedores fazendo gerava um certo conforto. De alguma forma, ele confortava aquele cliente que estava em casa, né? E gerava até um vínculo de, puxa vida, a pessoa realmente se preocupa comigo. Então, isso gerou um certo vínculo afetivo. E falando também daquilo que você comentou, do próprio rapport pelo telefone, né? Pelo telefone, pelo WhatsApp, ou mesmo presencialmente, né? Quando a gente fala do WhatsApp, eu posso mandar, você faz uma entonação de voz para se aproximar dele, ou eu posso, por exemplo, tem clientes isso é muito engraçado. Eu gosto de mandar mensagem no WhatsApp, eu mando uma frase do um enter, mando outra frase do outro enter, e eu percebo que tem gente que gosta de se comunicar no WhatsApp como se ela estivesse mandando um e-mail. Então ela coloca todo o texto para depois mandar. E eu percebi que essas pessoas, quando eu perguntei, poxa, por que você demora um tempão? Parece que a pessoa está digitando uma carta lá. E a pessoa, eu não gosto de mensagens fracionadas. Então, olha só como que é a percepção, né? Quando você falou de estabelecer esse rapport, essa proximidade com o cliente, né? Existem pessoas que gostam de mandar frase por frase na hora que elas mandam a mensagem pelo WhatsApp. E tem outras pessoas que gostam de escrever um texto todo e mandar. Então, já que a gente está falando de comunicação, de aproximação, né, de se conectar com o cliente, nós temos que estar próximo nesse sentido também, né? Poxa Mandar vida, que nível de detalhe riquíssimo isso, né? Porque eu me atentei bastante ao WhatsApp em relação a essa questão do áudio, que como eu não gosto de áudio, eu acabo não enviando o áudio. E a gente fala bastante na consultoria em relação a se comunicar é diferente de persuadir, né? Comunicação, eu mando um texto de WhatsApp, eu acho que eu estou me comunicando com o cliente, mas eu não estou persuadindo o cliente porque ele não ouviu meu entonação de voz. E aí você deu esse exemplo, eu tinha o hábito de fazer exatamente como você. Eu mandava uma mensagem, outra, até eu tomar uma sapatada uma vez e falar que ficava plim, 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 o telefone. É. Só que aí eu fui para o outro extremo agora, Daniel. Eu acabei, todas as mensagens de WhatsApp que eu envio com um texto
como você falou, como se fosse um e-mail grande. Eu preciso me antenar mais e prestar mais atenção nisso. Se o cliente mandar um emoji, eu respondo com emoji. Se ele mandar um áudio, eu respondo com áudio. Se ele mandar em frases, eu respondo com frases. Eu ajo e reajo conforme o estilo comportamental do cliente, até pelo WhatsApp. Muito Olha, bacana. o que você falou é perfeito. Uma vez eu estava acompanhando um consultor nosso que estava fazendo um atendimento e o vendedor estava lá se comunicando com o cliente e eu percebi o seguinte, o cliente todo formal, aí depois, mais para frente na conversa ali com o vendedor, eu descobri que ele era um advogado e o cliente todo formal e o vendedor mandando um monte, né? Ele digitava carro, aparecia a figurinha do carro, ele clicava no carro, né? Aparecia bom dia, aparecia o solzinho, ele clicava no solzinho. Então, parecia que você estava falando ali com imagens, né? Então, para quem é mais formal, né, trabalhar só com imagens ou com emotions ali acaba ficando ruim. Então, queria que você falasse, já que você abordou o assunto de falar do perfil comportamental, né, de fato, como que eu faço para ter um contato mais humanizado? Né? Essa relação, explica para a gente um pouquinho, para o pessoal que está assistindo a gente, como que funciona essa questão desse contato mais humanizado, dessa. Entrou uma pessoa na sala agora que eu gosto muito, respeito muito e admiro muito, que é o Aleander, do Autoavaliar. Ele é um querido. E engraçado você tocar nesse assunto bem no momento que ele entrou, porque nós estávamos juntos na Fenabrave e estávamos falando exatamente sobre isso. O Aleander não rotulando, todos nós temos todos os estilos comportamentais, né? Mas ele é mais analítico. Ele analisa fatos e dados para tomar uma decisão. Ele é aquela pessoa que fala mais pausado. Ele é um lorde, né? Eu falo que ele é um lorde quase dinamarquês. Já o Jairo, por exemplo, que é o meu eterno chefe aí, que o Rafa vai ficar com ciúmes dele, ele que me colocou no ramo, o Jairo já é chuta gol, ele é objetivo, ele é aquele executor, empreendedor, alfa, fala rápido e vamos, vamos, eu quero tudo para ontem, né? E eu sinto que quando eu não conhecia sobre os estilos comportamentais, eu também perdia muitas vendas. Porque quando eu pegava alguém que fala muito, por exemplo, que é o estilo comportamental do cliente expressivo, do cliente comunicador, esse cliente ele me irritava. Porque o cliente comunicador expressivo, ele fala demais, ele é muito prolixo. Por quê? Porque ele age na emoção. E aí, quando eu atendi esse cliente na concessionária, e ele começava, por exemplo, na Toyota, o cara estava num Etios, daqui a pouco ele estava num Corolla, daqui a pouco ele estava numa Rave, e de repente ele realmente tinha dinheiro para comprar talvez até uma SW4, né? Mas ele ainda estava em dúvida e ele quer conversar e ele quer fazer amizade. E tem uma frase de uma pessoa que até trabalhou conosco, a Luciana, que eu amo, que ela fala assim, que o vendedor, ele não quer ser o Roberto Carlos, ele não quer fazer 1 milhão de amigos, ele quer vender carro. Uhum. Então, quando esse cara estava no primeiro carro e ele ia para o segundo, eu já queria matá-lo, né? Ou então eu atendi alguém analítico que estava querendo analisar fatos e dados para tomar uma decisão. Aquele cliente que arrancava HP, Daniel, eu queria matar o cliente que arrancava o HP. Você fala para E ele que é eu uma marca, ele queria, puxa HP e faz a conta ali na hora, né? faz a conta na hora, eu querendo vender e ele querendo fazer conta. Olha que sinergia, olha que atendimento humanizado estava ali, né? Era Uhum. totalmente automatizado. Por quê? Porque eu queria matar o cara, eu queria fechar com o cara. E o cara estava querendo analisar todos os fatos para ver quando ele iria comprar. Uhum. Então, o que é humanizar o atendimento? É respeitar o modus operandi do outro. Hoje, quando eu tenho a oportunidade de lidar com um dealer de concessionária, um gestor de concessionária que ele é analítico, e eu apresento todas as propostas e todas as oportunidades de negócio que nós temos para alavancar o negócio dele, eu entendo que ele não vai fechar na hora, eu entendo que ele vai pensar, processar, e ele tem um tempo de maturação para aquilo.
Mas como nós, vendedores, somos muito imediatista, não queremos seguir passo a passo, nem processo, então, para que humanizar o atendimento? Para que entender o modus operandi do outro? Não, eu coloco o meu. Eu sou objetiva, o cliente tem que ser objetivo. Eu falo muito, o cliente tem que falar muito. E aí vamos pegar um outro estilo comportamental pensando no vendedor analítico. Aquele cara que é todo cadenciado e pega esse cliente comunicador prolixo. Como esse cliente irrita o vendedor? Ô, Jô, Então, assim, o meu convite para os vendedores, né, é responder aqui agora. Quem nunca quis matar um cliente que é diferente do teu estilo comportamental? Quem sempre. nunca simplesmente falou, ai, pelo amor de Deus, como esse cara é chato, né? E o que para mim é atendimento automatizado? É quando eu consigo não falar mais que nenhum cliente é chato. É quando eu consigo entender e respeitar que cada ser humano que eu estou atendendo funciona de um jeito. E que eu tenho que me conectar com ele, estabelecer rapport com ele. Respeitar o jeito dele de ser. Ó quanta gente aí que queria matar cliente que era diferente deles. Um monte. Você me fez lembrar de um episódio, né? Porque normalmente quem tem o vendedor que tem o perfil mais executor não, mais analítico, né? Ele gosta de ir lá e conversar e explicar toda a teoria dele do começo ao fim, né? Quer ver esse cara ficar louco? Interrompe ele no meio de uma conversa, né? O cara sai do eixo, fica extremamente nervoso, fala assim: "Você pode esperar eu terminar de explicar?" Né? É mais ou menos assim. E aí, pega esse confronto. Pega um cliente que é um vendedor analítico com um cliente expressivo. Meu, o cara pira. Ele não consegue. Meu, esse cara fica falando, falando, falando e não se decide, não vai tomar decisão. Né? Então, de fato, essa percepção. Teve até uma pergunta aqui sobre isso, né? Como lidar se eu sou uma vendedora analítica e eu estou atendendo um cliente comunicador expressivo? Como que eu lido com essa prolixidade? Estabelecendo rapport. Como que eu faço rapport com esse cliente? Como que eu faço conexão com esse cliente? Ouvindo o cliente e sabendo fazer perguntas de condução. Quando você ouve esse cliente que é prolixo, ele se sente acolhido. Quando você deixa o cliente falar, respira. Respira que é free. Eu sei que vocês não gostam de prolixidade, gostam de coisa racional, porque vocês são racionais, quem é analítico, mas ouve esse cliente e faça perguntas de condução. Através de perguntas de condução, de uma forma sutil, você vai trazer o carrinho do controle remoto na mão e vai literalmente matar o cara. Mas se vocês não ouvirem esse cliente, se vocês quiserem cortar o cara só porque ele é prolixo e fala muito, literalmente vocês não vão conseguir vender para ele. De fato. E, Jô, e como é que a gente faz para o vendedor mudar essa mentalidade? Porque a gente falando agora, a gente dá risada, tal, a gente brinca, né? A gente lembra de alguns fatos que aconteceram e a gente se encaixa em algumas situações aí que foram faladas. Mas e como que o vendedor faz para ter essa mudança de mindset, para ter essa mudança de comportamento? Né? Porque no dia a dia a gente sabe como que é. Pega uma pessoa que é mais executora, ele já quer pegar o telefone na hora que ele recebe um lead, ou ele já quer resolver direto pelo WhatsApp de uma maneira mais seca, né? E quando na verdade aquele cliente que é mais comunicador, que está do outro lado, ele quer conversar. E aí, como que a gente vira essa chave na mente do vendedor para ele ter essa noção e falar assim, ok, a partir de agora eu vou identificar qual que é o perfil do meu cliente e eu vou estabelecer essa conexão, esse rapport, de acordo com esse perfil. Como que ele vira essa chave dentro da mente dele? A minha dica, Daniel, eu não tenho vergonha de falar que eu trabalhei durante muitos anos como vendedora e mesmo como gestora de concessionária, e eu não me dedicava a estudar sobre vendas.
sei lá, eu acabava aprendendo com os meus pares e tenho muito orgulho dos pares que eu trabalhei, sim, eu aprendi muito com eles, né? Aprendi naquela coisa de tentar, errar e acertar, mas Sim. a primeira vez que eu li um livro do Paulo Vieira, né? E estava escrito lá a palavra rapport, você utiliza técnicas de rapport? Eu parei, pensei e falei, o que é isso? E me chamou muito a atenção, porque eu falei, cara, eu trabalho com vendas há tantos anos e eu não sei o que é rapport. E esse cara é o maior escritor, é o cara que mais vende livro no Brasil. Ele faz o maior treinamento de inteligência emocional aí do mundo. E se o cara tá falando isso, o que que é isso? É de comer, né? Eu não tenho vergonha de falar que eu também não estudava e não me dedicava. Mas aí o vendedor, ele tem várias atribuições na concessionária, ele tem várias atribuições pessoais. E aí uma coisa que me ajudou muito foi um livro que eu ganhei num curso que eu fui, que chama Teoria do Pouquinho. Então, na Teoria do Pouquinho, o que eu ia sugerir para os vendedores, para os gestores, para quem está aqui junto com a gente agora é estudem um pouquinho por dia, 5 minutos por dia. Entra lá no YouTube de graça e coloca lá, estilo comportamental executor. Quais são as características desse perfil? Estilo comportamental analítico, estilo comportamental comunicador barra expressivo, estilo comportamental integrador barra planejador. Por quê? Porque se você estudar 5 minutos do analítico, 5 minutos do executor, em 4 dias, você investiu 5 minutos do seu tempo e você já sabe um pouquinho de cada um. Ô, E Jô, o mas que é melhor, você se conhece, você vê o porquê que você se irrita com alguns clientes e o porquê que você perde algumas vendas. Porque todo estudo, toda tarefa tem que gerar um resultado. Então, é isso que eu quero convidar cada vendedor que está aqui, né? Resultado, resultado. O Franco falou uma coisa aqui que a gente fala bastante na consultoria. Se durante 21 dias o vendedor colocar lá 5 minutos, o relógio para despertar, celular lá, automático, 5 minutos, trava, para. Durante 21 dias, isso vai virar um hábito. Isso vai mudar alguma coisa na vida do cara? Não. Mas se ele fizer isso durante 90 dias, isso vai virar estilo de vida. Você sabe como a nossa vida é corrida, como a gente tem uma agenda maluca, mas eu nunca estudo menos que 1 hora por dia. E isso não é teoria, isso é prática. Quem convive comigo sabe disso. Ô, Jô, mas e E eu aí? não comecei com 1 hora, né? É, Lógico que não. e aquele cara que fala assim, poxa, mas não dá, ainda mais agora, época de pandemia, todo mundo vendendo menos, eu estou tendo que me esforçar mais, né? Não tenho dinheiro para investir em treinamento. E aí, que tipo de Esse cara, mensagem? ele só, eu vou aceitar as desculpas dele, né? Se ele fizer o seguinte, ele coloca lá, ele ficou 15 minutos no Facebook, aí ele ficou 15 minutos no Instagram, aí ele ficou 15 minutos no LinkedIn e aí ele ficou 15 minutos no YouTube. Deu 1 hora por dia que ele ficou vendo o que de conteúdo? E essa 1 hora que ele está nas mídias sociais geraram quantas vendas para ele? Então é esse convite que eu vou fazer para ele. Se ele consegue substituir, será que existe alguém nessa sala aqui que já está com a gente já há uns 30 minutos que não consegue 5 minutinhos para estudar sobre isso? Será que tem alguém aqui nessa sala que fica menos que 5 minutos nas redes sociais, Daniel? Você acredita nisso? Olha, eu acho que é bem difícil, né? Até porque as redes sociais, né? Todos os algoritmos que são colocados nas redes sociais, eles são justamente para entreter. Então, o vendedor, a gente precisa ter um pouco de foco. Porque, de fato, às vezes a gente pega o celular, ainda mais quando a gente está um pouco mais à vontade, um pouco mais relaxado em casa, você começa a ver, de repente você já viu, passou 1 hora, 1 hora e meia,
e você está lá fazendo o quê? Vendo besteira, porcaria, né? Coisas que não agregam tanto. Então, de fato, meu, tem vários canais, existem várias pessoas aí que publicam coisas extremamente interessantes, né, nas redes sociais. Eu acredito muito que o vendedor ele tem que estar antenado com tudo que está acontecendo, ele tem que estar reciclando esse conteúdo na mente dele a cada momento, para ele ir se refazendo, para ele relembrar das atividades que ele tem. E eu gosto muito, eu sou fã desse trabalho que você falou, né, da teoria do pouquinho, um pouquinho que você estuda hoje, um pouquinho que você estuda amanhã. Inclusive, eu estava falando isso com um dos nossos consultores hoje, né, com o Andrei. Eu falei, puxa, às vezes a gente pega para fazer construir um determinado conteúdo, a gente vai lá, constrói, parece que a nossa mente esgotou. Aí você vai lá, você deixa aquele negocinho do canto, no dia seguinte, da hora que você abre, vem duas, três, quatro, cinco ideias. Você vai lá, coloca, não, agora esgotou, deixa lá mais um dia. Quando você volta, são mais ideias, são mais informações, então isso tudo vai agregando. Sou muito fã disso, né? Gosto muito desse trabalho. Eu admiro muito quem corre, a gente já conversou sobre isso, né? Você é um maratonista ainda, né? Porque nunca vai deixar de ser. Por que eu admiro muito? Por causa da disciplina. Só que eu tenho certeza que o maratonista, né, ele tinha um propósito. E esse propósito é como o propósito das metas, né? As metas que a gente coloca, tanto metas de estudo, metas de vida, metas de vendas. E aí, quando a pessoa faz uma maratona ou uma meia maratona, ela começou fazendo um pouquinho de esteira e lá, quase morrendo. Daqui a pouco ela estava comemorando que ela estava correndo aí 15 minutos ou 5 minutos. E aí foi indo. Ou quem anda de bike. Então, ninguém começa correndo uma maratona inteira. Por isso que eu gosto muito da teoria do pouquinho. Eu acho que o profissional de vendas, a gente que presta consultoria aí para 138 empresas no país, eu ainda me emociono muito de participar de uma reunião como eu participei ontem, de uma concessionária em Florianópolis, de um grupo, onde eles bateram a meta de novos, de seminovos, não a meta da montadora. A meta que eles colocaram, que era 80% do que eles entregaram no mês de fevereiro. Perfeito. Você vê vendedores superando meta, né? Por quê? Porque o cara, ele não está pensando fora da caixa. Ele está pensando, aliás, totalmente fora da caixa. Eu conversei com um vendedor hoje, com o Franco, que 3 carros que ele tem vendidos, hoje é dia 4, ele tem 3 carros vendidos, 3 ele vendeu pelo LX. Olha só. E aí, muitas vezes você fala isso para um vendedor, ele fala assim, não, rede social não funciona, mídia social não funciona. Por quê? Porque ele quer um resultado imediato. Se ele fizer na teoria do pouquinho, até convidar os vendedores a fazer uma live por dia rapidinha de 10 minutos com outro vendedor, explicando sobre um carro e falando sobre alguma coisa, como fazer para instalar a cadeirinha e utilizar o isofixo, como isso é bacana, quantos benefícios os carros de vocês têm, né? Pensar fora da caixa realmente traz resultado. É isso aí, Jô. Também vou até fazer um gancho aí nisso que você falou. De fato, né? Eu vejo que tem vendedores que às vezes perdem esse tipo de oportunidade. Por que ele não vai lá e não faz uma live? Chama um colega, né? Vai lá, chama um colega, faz uma live para falar o quê? De inovações tecnológicas do último veículo, do último lançamento que a marca teve, né? Ou falando de alguma coisa mais tecnológica. Você pode falar de um acessório, você pode falar de alguma funcionalidade do veículo, você pode falar de itens de segurança para a saúde, né? Puxa vida, muita gente não sabe o que é um serviço de oxissanitização, por exemplo, né? Que é um processo simples que é feito no carro, que esteriliza ele por completo, né? E são assuntos que você pode trazer numa live e fazer essas lives e depois publicar essas lives para os seus clientes, para ir ganhando essa representatividade que a gente fala tanto nas redes sociais. Você está mostrando, né,
algo mais humano, que é o início dessa nossa conversa, e você está trazendo coisas que são de fato interessantes para as pessoas. Eu falo que o vendedor, quando ele tem essa visão, quando ele tem essa percepção de que o que ele faz não é só a venda em si, né, que ele tem que ter essa questão de conhecer o cliente e fazer algo para o bem das pessoas, né? Eu gosto muito disso, eu falo que o vendedor que não gosta de pessoas, ele não consegue ter sucesso, Não. né? E é por Vender, isso gostar do de pessoas. atendimento automatizado para o atendimento humanizado. Eu acho que todo esse período que a gente está vivenciando agora fez a gente parar e refletir que a gente vinha num piloto automático. Por que atendimento automatizado? Automatizado de carro automático, né? Ser humano automático. A gente estava tão automático no atendimento, independente de ter, seja no atendimento telefônico, seja num lead que vem através do canal digital, um lead online, seja no atendimento presencial, a gente estava no automático, no automatizado. A gente não dava atenção aos detalhes do atendimento. Esses detalhes que a gente falou aqui, de entender como cada um age e reage. Quantas vezes eu não me irritei com clientes que eram analíticos? Que, poxa vida, o cara fica perguntando do carro, ele fica perguntando de coisa tecnológica, ele fica perguntando de detalhe e eu quero vender, né? Por que não respeitar o jeito do outro? Então, dá para humanizar, sim, o atendimento através de videochamada. E outra, a internet, ela transforma escassez em abundância. Imagina se cada vendedor que está aqui, cada gestor que está aqui, fizer, na teoria do pouquinho, uma live de 10 minutinhos por dia com outro vendedor. E aí mostrar a sua concessionária. E aí todas as pessoas da concessionária enviar aviãozinho para suas redes e assim for. Olha como isso vai aumentando aí a sua visibilidade dentro da tua rede, do teu network, da tua cidade. Você sabe que eu sou caipira, né, Daniel? Eu sou do interior, eu moro em Indaiatuba. Relaxa, eu sou pé vermelho, sou lá de Jaú também. Ó, o Abdu já falou, o meu desafio já está aceito já. O Abdu vai fazer amanhã já, ele e a Mari. Bacana, Abdu, quero ver, quero ver. Isso aí. Amanhã ele vai marcar a gente já, tenho certeza. Ó, o Vitor mandou um bora aí. O Vitor, deixa eu até comentar aí com vocês. Eu vi que ele colocou um elogio no começo dessa nossa live. Vitor, quando a gente começou, quando eu fiz o primeiro treinamento com ele, ele virou para mim e falou assim: Cara, eu nunca vendi um carro, você me ajuda? Eu falei: Ajudo, mas você vai ouvir o que eu vou falar e você vai aplicar? Ele falou: Ó, o que você me disser, eu faço. E de fato, ele acabou pegando meu WhatsApp e no decorrer aí de algumas semanas, às vezes alguns meses, ele me ligava: Dani, preciso fazer tal coisa, preciso fazer tal coisa. E eu fui dando algumas dicas, né? Então, bacana aí pelo sucesso que eu sei que ele acabou tendo nesses últimos, nesse decorrer aí, na evolução dele como profissional. Vitor, eu quero ver essa live aí, viu, cara? Isso aí, tamo junto. Ó, o Abdu deu uma ideia agora que eu achei muito legal, e aí a gente vai entrar num assunto que é o over delivery. O que é o over delivery? É o que deixa o atendimento extremamente humanizado. É quando eu vendo um carro para você, Daniel, e eu não te prometo coisas que eu não vou cumprir, mas eu te surpreendo. E eu acabo entregando durante o processo de compra mais que o combinado. Vamos dizer que eu combinei contigo de entregar teu carro só sexta-feira da semana que vem. E aí eu ligo para você na terça-feira e falo assim, Daniel, eu acho que eu vou conseguir antecipar a sua entrega. Seria melhor para você na terça ou na quarta? E se você for um cliente ansioso, você tem noção do quanto você vai ficar feliz com um simples detalhe desse? O quanto eu vou humanizar esse atendimento? O Uhum. quanto eu vou entregar mais que o combinado? Eu vou fazer a prática do over delivery. E aí você vai me indicar. Ele é uma prática extremamente simples, mas realmente o cliente acaba se emocionando. E qual foi a ideia agora do Abdu? Ele falou, ele brincou aqui, ele falou, vou convidar vocês. Tá aí mais uma dica para vocês.
vocês têm clientes que gostam de participar, que gostariam de ajudar vocês agora, que poderiam fazer uma live com vocês breve, de 10 minutos, de repente falando sobre a experiência de compra dele. Vocês já vão gerar aí um gatilho mental de prova aí nas redes sociais. Isso ajuda muito, porque quando eu vejo que uma pessoa está satisfeita, isso ativa um gatilho mental na minha cabeça de que eu também quero estar satisfeito. Então, aí vai mais uma dica para vocês colocarem em prática. E muitos que estão aqui são muito queridos, têm muitos amigos. A Dani, minha grande amiga que está aqui, uma vendedora nata, ela tem clientes que acompanham ela de todas as marcas que ela vai. Essa mulher, o que ela for vender, os clientes acompanham ela. Ela pode fazer live, chamar esses caras para perto dela. Isso vai gerando visibilidade para vocês, vai humanizando, vai deixando vocês próximos do cliente. Então, não importa se é por vídeo. Eu quero até fazer um adendo aqui, porque essa questão do over-delivery é extremamente importante, né? O que é o over-delivery? O over-delivery é o seguinte, eu prometi para o meu cliente isso daqui, e na hora de entregar, eu entreguei mais do que o combinado. Isso é o over-delivery. Eu peço até atenção, porque eu vejo alguns vendedores, às vezes, fazendo o over-delivery de uma forma totalmente errada. Ele promete mais do que ele pode entregar, né? Aí eu falo que é um tiro no pé. É o tal do under-delivery. Está fazendo menos do que o combinado. Over-delivery é você prometer uma coisa e entregar mais do que você combinou. Então, eu prometi para o meu cliente que eu entrego o carro em 10 dias. Ligo para ele no 7º dia, aviso que o carro está pronto. Nossa, ele vai ficar, né, feliz. Eu falo para ele que eu vou conseguir uma condição, depois eu volto e falo assim, olha, consegui tal condição diferenciada. Ele vai ficar feliz. Então, essa questão de percepção, né, ou melhor, da onde vem a satisfação? A satisfação vem quando eu consigo superar a expectativa do meu cliente. Então, é muito do vendedor saber como administrar isso para conseguir, de fato, satisfazer esse cliente, né? Acho perfeita a questão. O Júnior, que está aqui na sala, ele foi meu vendedor durante muitos anos e ele é um gerente hoje de acho que é uma das maiores lojas que tem em Boituva, a cidade que você tanto gosta, a Máquina Automóveis. E o Júnior é uma pessoa que as pessoas amam ele na cidade. Ele é um cara que pratica over-delivery, ele sempre entrega mais que o combinado para o cliente, ele fideliza os clientes, o cliente vinha, esperava atender e falar com ele. E em Boituva, se ele fizer isso, imagina que legal. Muito. Tem um monte de gente que vai adorar participar, um monte, assim, vários clientes queridíssimos que adoram ele e que vai gerar uma grande visibilidade que eu sei que lá não é uma boa prática. Uhum. Não é uma coisa que é feita. Quando eu falo dessa questão do atendimento automatizado versus o atendimento humanizado, Daniel, o que mais me chama a atenção é quando as pessoas brigam comigo e falam assim, não, Jô, tá tudo muito automatizado agora, não tá mais humanizado. E aí eu provo para eles, literalmente, qual a diferença de automatizado e humanizado. Vamos pensar em robô? Vamos pensar em chat. Esses robozinhos que ficam conversando com o cliente, fazendo um agendamento, o robô, Daniel, consegue humanizar mais o atendimento do que muitos de nós em muitos atendimentos que nós demos. Você acredita que tem cliente que faz agendamento com robôs e agradece o robô no final, achando que está falando com uma pessoa? E olha só, né? Eu acho que agora cabe uma reflexão. Poxa vida, se o robô recebe um agradecimento por um atendimento que teve, por que eu, o vendedor, não recebo, né? Eu acho que a gente tem que fica a dica. Eu acho que a gente tem que pensar muito bem nisso, porque, puxa vida, como é que fica essa situação? Um robô que foi programado, e eu estava uma vez conversando com um parceiro nosso, né, que é o Danilo, da FlyChat, e ele estava falando exatamente isso. Ele falou assim, olha, sabe qual é a grande diferença? Eu ensino um robô, o robô faz.
O vendedor que sabe a importância de se comunicar, de se relacionar, de se conectar com o cliente, às vezes não faz, né? Então, vou deixar, a gente está quase aí finalizando, temos mais 10 minutinhos para essa live, o tempo está passando bem rápido, o assunto está bem gostoso, mas eu acho que isso tudo tem a ver, eu acho que o vendedor ele tem que pensar e repensar a respeito de como que é a postura dele, porque, de fato, esses atendimentos automatizados, né, esses robôs que são colocados nos atendimentos, eles são robôs 100% humanizados. Antigamente falava-se muito, né? Vou mandar coisas para automatizar o meu serviço, tal. E aí ficava aquele negócio chato de e-mail em massa, ficava um negócio impessoal, totalmente distante, cliente e vendedor. E hoje a gente consegue trazer essa humanização para esse tipo de ferramenta, né? O robô ele consegue ser cordial, ele consegue ser educado, gentil, né? O robô pergunta o que eu desejo, pergunta qual é o meu interesse, né? Ele humaniza seu atendimento, então não importa o canal, não importa se é por vídeo, não importa se é distante, não importa se é o robô consegue humanizar. Uma das coisas que os vendedores têm perguntado bastante para mim é assim, Jô, agora todo mundo em casa, está chovendo, às vezes, muitas intenções de compra através do canal digital, mas esse cliente, ele não está querendo comprar, ele somente clicou. Sabe aquele cliente que veio do Facebook, Daniel? Aquele lead que o vendedor adora receber do Facebook? Aquele frio, né? Aquele frio, aquele que é frio. Esse cara, ele pode estar frio hoje, mas tem uma forma de você esquentá-lo através de régua de relacionamento. Perfeito. Eu ligo para você, Daniel, e você fala assim para mim: não quero comprar nada, eu só cliquei aqui. Eu falo, Daniel, eu compreendo, mas me dá a oportunidade de futuramente, quando você for trocar de carro, eu vender um carro para você? Perfeito. E aí, você fazendo com que você salvando o meu telefone na sua agenda, compartilhando o seu próprio contato profissional com o cliente, você pode enviar listas de transmissão, mas não aquela lista de transmissão automatizada. Não aquela lista de transmissão que eu mando propaganda, propaganda, preço, propaganda que o cliente me bloqueia. Isso é um atendimento automatizado. Eu faço uma lista de transmissão onde eu consigo ser lembrada pelo meu cliente uma vez por mês, através de contatos agradáveis. Dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados está chegando aí, independente de você ter um namorado ou não, né? Não importa. De repente, se você manda uma mensagem agradável, uma mensagem que toca o coração, dia do cliente, dia do consumidor, dia do motorista, dia das mulheres. Tem tanto contato de régua de relacionamento que a gente pode fazer uma vez por mês e a gente está sempre sendo lembrado pelo cliente, mas eu tenho que ter periodicidade em fazer isso. Fazer só uma vez por mês, não ser aquela pessoa chata. Aí eu vou humanizar. Poxa, a Jo sempre lembra de mim. E quando tiver realmente, você tiver no momento de compra, aí eu estou mais próxima de você. Eu não caí no esquecimento. Você não Perfeito. esqueceu de mim. Então eu tenho que ir te mantendo. Você está frio, eu vou te aquecendo, eu vou te aquecendo. Dia do vendedor. Tem tantos dias que dá para você fazer uma régua de relacionamento e humanizar. Fazer uma régua de relacionamento humanizada. Fazer uma lista de transmissão humanizada. Não uma lista de transmissão que o cliente, você vai mandar e ele vai te bloquear. A gente tem que ter atenção a todos os detalhes. No início do ano, a gente sempre pede para os vendedores, em janeiro, mandarem para os clientes os vencimentos das datas de IPVA, primeira, segunda e terceira parcela. Mas não falando sobre uma conta que ele tem para pagar, e sim falando, olha, só estou tentando te lembrar. Ele vai falar, poxa vida, alguém está tentando me ajudar.
em fevereiro mandar os vencimentos de licenciamento. Tem várias coisas que dá para você fazer sem gerar trabalho. É uma coisa que você vai fazer em 20 minutos, você faz por 4, 5 listas de transmissão e consegue ser lembrado pelos seus clientes. Contatos personalizados, é isso aí, Fátima. O cliente tem que sentir isso. Perfeito, Jô. Eu vou deixar aqui para o pessoal. Eu estou publicando aqui o meu telefone, né? Vou deixar fixado para aqueles que estão participando, né? E o que a gente disponibiliza aí para esse pessoal que ficou até esse momento, né? Os três primeiros vendedores que tiverem interesse de fazer ou passar por um atendimento bônus aqui que a gente dá, né, para todas as pessoas que participaram. Quem quiser passar por um atendimento bônus, né, mande uma mensagem aqui. Os três primeiros vão receber essa como forma de um presente, uma cortesia aí da Prospect Pro. Podem mandar uma mensagem aqui para mim, no meu WhatsApp. E aqueles gestores ou aqueles diretores que estão acompanhando, que quiserem conhecer um pouquinho mais a respeito do nosso trabalho, né? Hoje nós desenvolvemos aí outras ferramentas, né? Como a Jo falou, existe todo um trabalho de presença digital, existe um trabalho específico na área de pós-vendas, uma gestão muito mais eficiente para a área de seminovos, gestão também de CRM, né? Das centrais de CRM. Então, aqueles que tiverem interesse, podem mandar aí mensagem para a gente, ou eu entro em contato, ou a própria Jo entra em contato para vocês, para demonstrar, para falar um pouquinho a respeito aí desse trabalho que a gente desenvolve, né, que tem gerado muito resultado. Eu vi que aí, pelas mensagens que o pessoal passou, tem bastante conteúdo para a gente trabalhar até mesmo outras lives, hein, Jo? O que você Que acha da ideia? legal, que bacana. Podem mandar opiniões, ideias, que com certeza a gente faz com o maior carinho mesmo, para trocar informações. A gente aprende muito também com vocês. O Michael mesmo, quando eu estive com ele na Braga, foi show de bola. Ele, antes de mandar qualquer tipo de mensagem, ele salva 100% dos contatos de todos os clientes que ele recebe através do canal digital. Mesmo sem saber se o cliente é quente, morno ou frio. E ele tem a delicadeza, Daniel, de antes de ligar para o cliente, ele olha a foto do cliente para ver se é homem, se é mulher, se é uma senhora, se é um casal, para ver, para ele tomar o requinte de detalhe do Michael. Por isso que ele tem a performance que tem, a Braga é a empresa que é. O requinte de detalhe dele, ele olha a foto para ele ver como ele vai agir, reagir e interagir com essa pessoa. Então, olha como esses detalhes a gente aprende com cada pessoa que a gente tem a oportunidade aí de prestar consultoria no Brasil e acaba ficando aí para a vida. É muito, muito bom. Grande Paulinha Carvalho, figuraça, ajudou demais no evento. Essa mulher arrebenta, vende muito. Perfeito. Jô, eu acho que a gente tem que começar os agradecimentos, porque infelizmente o Instagram, nesse sentido, ele é um pouco maléfico, né? Ele já chega e já derruba a gente de cara. Então, é, quero agradecer aí a todos que ficaram até agora, que curtiram, que comentaram. Esses comentários são extremamente importantes, são ricos aí para a gente, né? Nos deixa muito feliz. A gente se sente muito bem de saber que de alguma forma a gente pôde ajudar outras pessoas a serem melhores profissionais, né? Ajudamos aí de alguma forma a vocês levarem um pouco mais de recursos para dentro de casa, que são aquelas pessoas que a gente mais ama. Então, obrigado aí por todos esses feedbacks. Jô, quer Eu quero fechar? agradecer a todos. Thiago Rocha, Juvendetti, Michael, o Lu, Faca na Caveira, Luciano, Camila Damasi, Andréia, Flávio,
Flávio é um querido. Fátima, a todos. Assim, se eu esqueci de algum nome, eu peço desculpas. Grande Carlão. Bacana. Eu vou só, para a gente finalizar, vou até pedir aí para vocês, eu vou deixar esse vídeo, vou postar esse vídeo agora no IGTV. Quem tiver interesse ou quem sabe de alguém que não pôde, nesse caso, assistir e queira passar esse link vai estar disponível no IGTV da Prospect Pro. Vocês podem pegar esse link e compartilhar aí para colegas, amigos, né? Outros vendedores que trabalham junto com vocês, ou, no caso, gestores, podem compartilhar aí também com os demais vendedores, para que, de alguma forma, a gente consiga aí ajudar essas equipes com esses resultados. Ok? E aí, falando de atendimento humanizado, eu quero agradecer uma pessoa que está aqui, que é a Fernanda Brito, que ela é uma profissional extraordinária e sempre humanizou muito os atendimentos. E eu quero que você encerre da forma extremamente humanizada que você sempre encerra todas as oportunidades que a gente tem de trabalhar junto e que eu gosto muito. Que de alguma forma... Vai lá, quer fazer? Não, por favor. Por favor. Então, pessoal, se de alguma forma a gente pôde levar informações para vocês, se de alguma forma a gente pôde ajudá-los ou se de alguma forma a gente contribuiu para que vocês sejam melhores profissionais, né, e que desempenhem cada vez melhor o trabalho de vocês, a gente encerra essa live aí com a sensação de dever cumprido. Desejamos muito sucesso, muita saúde nessa época de pandemia, né? Muito cuidado para cada um dos parentes, familiares que vocês têm, amigos e colegas. Eu tenho certeza que a gente vai sair muito mais fortalecido e a gente vai conseguir aí um resultado extremamente importante dentro desse mercado que a gente é apaixonado e viciado, né? Vamos chamar assim, que a gente é extremamente apaixonado e que a gente tem certeza que vai se reerguer e a gente vai sair muito mais fortalecido dessa pandemia toda. Bacana? E, ó, bora colocar em prática, hein? Fábio Brasil, que é um cara também querido, todo mundo gosta demais. Colocar aquela galera para fazer live com os clientes mais antigos, os clientes que são mais arrojados e gostam. Ellen, grande profissional, super feliz de ver você aí com o Abdul. Vocês estão com um time fera. Vamos colocar em prática, porque toda tarefa tem que gerar resultado, porque o mundo precisa de resultado. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos. Até mais.